Meus queridos irmãos, por favor, abram a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo número 2. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Gálatas, capítulo 2, versículo de número 20. Todos acharam? Digam amém. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus queridos irmãos, um dos maiores filósofos que passou por essa terra foi um homem chamado Platão. Platão, ele contribuiu muito para o conhecimento filosófico de uma maneira geral. Uma de suas principais obras foi A República. E dentro desse livro, dessa obra, A República, tem uma história com E, um mito que ele vai contar, que para exemplificar as suas ideias. É chamado o mito da caverna. Nesse mito, os jovens que já estão no ensino médio, ou quem já se aprofundou com alguma coisa de filosofia, estão habituados a entender que, nesse mito, ele conta a história de uma comunidade que vivia dentro de uma caverna. Dentro dessa caverna, eles tinham interações entre si, mas nada fora da caverna entrava para dentro da caverna, nem muito menos eles saíam. Eles estavam fadados a viverem a sua vida dentro daquela caverna para todo sempre. As únicas coisas que eles tinham de fora para dentro seriam alguns vultos que eles olhavam pela parede da caverna, ou alguns sons que eles ouviam de longe, que eles não entendiam muito bem o que era, pensavam ser monstros ou alguma coisa assim, o que os fazia ficar com medo e não sair da caverna. Certo dia, um homem que vivia naquele contexto resolveu sair da caverna. E ele percebeu que os vultos que passavam lá fora não eram monstros. Ele percebeu que os ruídos que havia lá fora não eram coisas perigosas, mas eram apenas sombras, eram apenas ecos que entravam dentro da caverna. E ele fica maravilhado, porque depois que ele foi liberto, saiu da caverna, ele conheceu um mundo novo. Ele conheceu a vida como ela é, a luz do dia. Ele pôde perceber várias coisas. Ele volta alegre, feliz, saltitante para dentro da caverna e começa a contar para os seus companheiros, que dizendo: olha, não precisa ter medo, vamos sair da caverna, não precisa ficar preso aqui dentro. Tem um mundo de delícias aí fora que a gente precisa experimentar. Aqueles que estavam dentro da caverna, ainda com medo, disseram: parem de mentira, parem de tentar nos ludibriar aqui, você está nos levando para a morte. Bateram nele e assim termina o mito. Eu conto isso porque o que está acontecendo com os Gálatas é justamente isso. Esses Gálatas, eles viviam em uma caverna do pecado, aprisionados. E eles foram uma vez livres pelo poder do Evangelho. E agora, eles querem voltar às suas antigas práticas. Por isso, Paulo olha para eles e os chama de loucos. Porque quem experimentou a liberdade do Evangelho, a liberdade que Cristo prega, a liberdade que Cristo traz, e pretende voltar a viver escravizado, algemado na caverna, só pode ser louco.
Dessa maneira, Paulo é urgente em falar com esses Gálatas. Muito provavelmente, essa é a primeira carta de Paulo escrita no Novo Testamento. Porque os Gálatas estavam abandonando a Cristo e seguindo novamente os rituais judaicos, querendo voltar para as algemas do pecado. Queremos voltar para aquilo que os prendia há muito tempo. Diante disso, Paulo escreve essa carta de uma maneira urgente, porque o evangelho ele não é negociável. O evangelho, esse problema, ele não deve ser tratado como a gente vai no hospital e o médico passa remédio. 7 dias, 7 horas, você toma isso. Não, quando o problema está no cerne da questão de Cristo e do evangelho, é urgente, precisa ser tratado logo, não é negociável. O evangelho não é negociável. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Paulo escreve essa carta, e ele escreve, nós olhamos para o que ele escreve, e ele fala de uma maneira muito urgente. Olha quão depressa vocês abandonaram do jeito que vocês abraçaram a fé. Ó insensatos Gálatas, ele está urgente como um pai se preocupa com o filho. Ele está dizendo, vocês estão abandonando a fé, vocês estão abandonando o Cristo que os acolheu, que os libertou. É um grito de alerta que a gente precisa ecoar nesta noite. Porque a igreja de Deus na terra tem que estar atenta na sua caminhada, para não ser levada por qualquer vento de doutrina e se afastar do evangelho. Por mais que esse vento de doutrina pareça bom, pareça agradável, nós não podemos nos afastar desse evangelho. Negociar uma simples vírgula desse evangelho é abandoná-lo por inteiro, e nós não podemos fazer isso. Aleluia, glória a Jesus. E que problema grandioso era esse que Paulo enfrentava lá aos Gálatas? Paulo, depois de fundar essa igreja, alguns dos chamados judaizantes entraram, se infiltraram dentro da igreja da Galácia e começaram a pregar um evangelho deturpado, diluído. Qual era a mensagem dos judaizantes? Eles diziam, ótimo que vocês creem em Cristo. É verdade, para ser salvo precisa crer em Cristo. Mas não é só isso que salva. Esse é o problema. A mensagem judaizante é Jesus mais alguma coisa. A mensagem dos judaizantes é Jesus mais obras. Jesus mais tradição. Jesus mais alguma coisa. E quando a gente acrescenta algo à obra de Cristo, a gente está falando para o Cristo que nos salvou que a obra que Ele realizou não é suficiente. E parece-me que esse problema judaizante não é um problema só de Paulo. Não. Se nós olharmos por aí, muita gente vai dizer, Jesus é necessário, mas se você não der o dízimo, você está perdido. Se não for a sua oferta, você está perdido, você vai para o inferno. É Jesus, mas tem o santo também. Não, os católicos vão dizer o seguinte, tudo com Jesus, nada com Maria. Nada sem Maria. Tudo com Jesus, nada sem Maria. Os espíritas vão clamar e vão dizer, olha, Jesus, mas a caridade também é necessária para ser salvo. A mensagem judaizante está entrando dentro da igreja. É uma realidade.
Nós não podemos negar isso. Se você abrir o YouTube, olhar nas suas redes sociais, você vai ver falsos mestres pregando falsos evangelhos. E a Bíblia nos ensina: fuja disso, fuja disso, fuja disso. Aleluia, glória a Jesus. Dentro dessa mensagem judaizante, eles entravam dentro da igreja, e a primeira coisa que eles faziam, o modus operandi dele era invalidar a mensagem do evangelho, atacando o seu mensageiro. Eles entraram lá na cidade da Galácia, na igreja da Galácia, e disse: vocês seguem a Paulo? Vocês conhecem a história de Paulo? Vocês sabem quem é Paulo? Ele até um dia desse estava perseguindo, até um dia desse ele estava matando, até um dia desse. Vocês vão seguir um evangelho que esse cara pregou? Eles tentavam invalidar a mensagem, invalidando o seu mensageiro. A segunda operação dos judaizantes era colocar as obras da lei no mesmo patamar da fé em Cristo. Eles diziam que para você ser cristão, você primeiro precisava ser judeu. Isso implicava ser circuncidado, guardar os sábados, porque esses eram distintivos judeus que os caracterizavam como povo de Deus. Eles estavam dizendo: se na antiga aliança é assim, com Cristo também continua da mesma maneira. Vocês são povo de Deus? Vocês gentios não são povo de Deus? Então vocês precisam circuncidar também. Então vocês precisam também guardar o sábado. Então vocês precisam dos rituais judaicos. E outro parte da mensagem judaizante era elevar a sua nação, o seu nacionalismo exacerbado e o exclusivismo judaico. Porque dizendo essas coisas, ele está dizendo: só o judeu pode ser salvo. Só que esse nunca foi o plano de Deus. E graças a Deus por isso. Aleluia. Quando nós olhamos para as páginas da Escritura Sagrada, nós olhamos estrangeiros sendo incluídos no plano de Deus a todo momento. Se não vejamos Raabe, a prostituta lá de Jericó, ela não estava nos planos. Ela não era para ser incluída. Mas quando ela ouviu que o povo de Deus estava rodeando, que o povo de Deus estava chegando, ela disse: eu também creio nesse Deus, eu também sei do poder desse Deus. Ela esconde os espias e há uma mensagem para ela: coloque o fio de escarlate, que cai a muralha, mas não cai a sua casa. Porque quem está alicerçado com Cristo, com Deus, aleluia, glória a Jesus, por mais que estivesse longe da família da fé, por mais que estivesse longe da nação escolhida, vai ser incluída. Se não vejamos, aleluia, Ruth, Moabita, longe, mas ela encontrou um remidor que a incluiu no plano. Você não era para estar, você era para estar longe, você não foi incluída na lista. Mas há um remidor para você, para dizer: eu lhe coloco na lista novamente. Aleluia, glória a Jesus. Eu lhe incluo nos meus planos. Glória a Jesus. Aleluia. Essa é a mensagem para nós. Nós não somos judeus. Nós não fomos escolhidos pela linhagem, pelo sangue, pela descendência, por cumprir alguma coisa.
Nós fomos incluídos nesse plano. Paulo vai dizer aos romanos que nós somos zambujeiro bravo, que foi incluído na oliveira verdadeira, que é Cristo Jesus. Enxertados. Aleluia. Os judaizantes pregavam tudo isso. E a igreja estava sendo seduzida. Porém, Paulo escreve essa carta. E ele vai primeiro defender o seu apostolado. Porque se eles atacam, com certeza Paulo dizia, não negaria nada do que foi falado. Eu realmente era perseguidor. Eu realmente trabalhei, lutei, fiz contra a igreja de Deus, fiz mesmo. Porque Paulo sabia de uma coisa: Cristo não é para os perfeitos. O céu não é para os perfeitos. Paulo com certeza olhava para o seu passado e dizia: se procurar no meu passado, tem mais coisas que vocês nem sabem. Porque ele vai dizer lá para o seu filho na fé, Timóteo: o principal dos pecadores sou eu. Miserável homem que sou, lembra? Nosso pastor Paulo olhava para as acusações e dizia: se vocês me conhecessem de verdade, vocês iam ter muito mais para falar. Mas eu não estou aqui porque eu sou bom. Eu não estou aqui porque eu sou impecável. Eu não sou aqui porque eu sou irrepreensível. Não, eu estou aqui porque quem me chamou foi Deus. Porque quando eu perseguia, quando eu matava, quando eu estava com carta na mão para prender, esse Jesus já apareceu no meio do caminho para mim. Quando eu estava maquinando o mal, Ele se pôs no meu caminho. E Ele disse: você é como um boi bravo, mas pode se sacudir, pode se debater, porque mais você se debate, mais os meus aguilhões estão presos em você. Eu lhe escolhi, meu filho. Paulo está dizendo: olha, eu não fui chamado por vocês, eu não fui chamado pela patota de Jerusalém, eu não fui escolhido porque eu sou bom, eu sou ruim, mas o Senhor me escolheu. Quem me chamou para esse ministério da pregação do Evangelho, do apostolado, não fui eu. Eu queria ter ficado no meu banco lá em Jerusalém, ouvindo, mas o Senhor me apareceu. Ele me escolheu, Ele me capacitou. Saiba de uma coisa, meu filho: quem lhe chama é o Senhor. O ministério Ele colocou nas suas mãos. Ele não perguntou a ninguém. Ele não quis saber quem foi que lhe indicou. Ele não quer saber da sua linhagem. Quando Ele entrega um chamado na vida de alguém, é porque Ele quer. Aleluia. Você não precisa dar justificativas para ninguém. Quem lhe chamou foi Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Ele defende o seu apostolado dizendo: quem me chamou foi Deus. E tem mais: eu fui lá em Jerusalém, apresentei-me a todos os apóstolos, e nenhum disse nada. Por que vocês agora estão falando alguma coisa? E ele vai mais além, dizendo: olha, quando eu fui uma segunda vez lá em Jerusalém, tratar desse assunto específico, Atos capítulo 15, foi eu, Barnabé, e eu levei Tito comigo. O que é que ele estava dizendo? Eu levei, foi um grego comigo. Ele não circuncidou, ele não fez nada, ele não se tornou judeu não. E o colégio apostólico olhou para ele e disse:
ele é crente. Ele é crente. No meio da discussão, o que é que os gentios precisam fazer? Eles precisam circuncidar, eles precisam guardar o sábado, eles precisam cumprir os rituais judaicos. No meio da discussão, Paulo chega, leva Tito e diz: quer o resultado aí da fé em Cristo? Olhe para a vida dele. Olhe para a vida dele. Veja se a fé que alcançou vocês, que o Cristo que alcançou vocês também não encontrou ele. Aleluia, glória a Jesus. Porque sabe qual é o argumento do seu ministério? Os frutos que você dá. Você não precisa responder nada a ninguém, os frutos vão falar sozinhos. Aleluia. Ah, eu sou aquilo. Continue trabalhando. Ah, eu vou responder. Continue trabalhando. Quem vai dar resposta por você são os frutos que você gera. Aleluia, glória a Jesus. E Paulo vai mais além. Capítulo 2, antes de a gente entrar nos versículos que lemos, vai nos narrar que Paulo, quando esteve, aleluia, quando Pedro foi até Antioquia, ele vai dizer: Pedro estava lá conversando com todo mundo, tranquilo, todo mundo grego, todo mundo gentil, conversando, batendo papo. Mas quando chegou os da parte de Tiago, quando chegou o pessoal lá de Jerusalém, ele começou a desconversar, começou a sair do lado, começou a fazer o grupinho, a excluir os gentios. Ele vai dizer: eu me levantei e disse assim: você está errado. Irmão, isso é pesado. Paulo está se levantando contra Pedro, um dos principais apóstolos de Jesus, o líder da igreja no primeiro século. Ele está dizendo: você está errado. E eu acho interessante quando Paulo fala sobre isso, que ele vai dizer: eu repreendi a Pedro, a Cefas, porque ele era repreensível. Isso é uma lição para nós, irmãos. Uma lição para nós. Porque aqui dentro da igreja de Deus não tem ninguém maior que o outro. Todo mundo aqui é repreensível. O seu cargo eclesiástico, a responsabilidade que você tem, não lhe impede de ser repreensível. Porque aqui o que vale não é hierarquia. Aqui o que vale é palavra. A régua de medir aqui é a palavra. E diante dela, todos nós somos repreensíveis. Fez errado, palavra. Saiu do eixo, palavra. A vara de medir está aqui. A régua está aqui. Como diria os antigos, o prumo e o nível está aqui, ó. Do pastor presidente a mais pequena criança, a régua é aqui. Aleluia, glória a Jesus. Paulo defende o seu apostolado. E a segunda coisa que ele faz é mostrar a todos ali qual era a função da lei. Paulo vem explicar para a igreja da Galácia, dizendo: eles estão certos, dizendo que a lei vale alguma coisa, vale mesmo. Eu não estou aqui invalidando a lei, de maneira alguma, mas ela cumpre uma função. Que função é essa, Paulo? Ela cumpre uma função dupla e paradoxal. Por quê? Porque ela primeiro, ela traz uma função negativa. Como assim? Diante da lei, todos nós somos postos diante de um espelho. Se a lei é boa e reflete o caráter de Deus, todos nós que estamos diante da lei de Deus, da lei do Senhor,
estamos diante de um espelho. E essa lei, ela vai expor os nossos defeitos. A lei, ela mostra para mim e para você que a gente não consegue. A primeira função da lei é essa. É dizer para mim, Samuel, você não consegue. Você não consegue. Nós olharmos para a Escritura Sagrada, os 613 preceitos da lei. Se a gente tentar cumprir, a gente vai falhar. E eu posso ir adiante, porque a Escritura nos diz: se a gente falha em uma, falha em todos. Há alguém que consiga fazer alguma coisa diante da lei? Viver diante da lei é escravizador. Viver diante da lei é impossível. É como dar soco na parede. Você tenta, mas você falha. É isso o que Paulo vai nos mostrar. A função da lei é negativa nesse sentido, porque ela vai mostrar os seus defeitos e vai dizer para você: você não consegue se salvar. O que a lei exige é muito alto. O padrão de Deus é inalcançável. É isso que Paulo está dizendo. A lei é boa, mas a gente é ruim. E a gente não consegue. Pode tentar, mas não tem arrumadinho. Não tem como subornar o juiz. Não tem como arrumar brechas na lei. A lei é perfeita e nós somos imperfeitos. A gente não consegue só. Mas há também uma outra função da lei. Paulo vai dizer isso no capítulo número 3. Ele vai dizer que a lei serve como um aio, como um tutor, como um professor. Se a lei é perfeita, porque é a expressão do caráter divino, ele vai dizer: essa lei, por mais que não lhe salve, ela aponta para um lugar melhor. Por mais que ela não salve você, ela aponta o caminho. Ela é um professor que pega na sua mão: está vendo? Isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Você falha nisso, você falha nisso, você falha nisso. Ela nos ensina o caminho. E ela nos leva e nos conduz ao perfeito. A função positiva da lei é justamente essa: nos levar para aquilo que é perfeito. E aí, meus irmãos, entra a grande questão. Porque se o padrão de Deus é tão alto e inalcançável para qualquer um de nós, e a consequência de transgredir a lei é a morte e condenação, como é que a gente alcança essa salvação? Como é que a gente chega lá para ser aceitos por Deus? Como é que a gente é justificado dentro desse tribunal? Paulo vai argumentar e vai dizer: a lei exige perfeição. Em vocês não há perfeição, mas há um que é perfeito. Há um que é perfeito. Se a lei exige perfeição, eis aí Cristo. Se a lei exige um cordeiro sem mácula, eis aí Cristo. Se a lei exige um sacrifício perfeito,
Olhe para a cruz. Aleluia! Por isso, meus irmãos, que Paulo vai nos falar, versículo 19 do capítulo 2, que mediante a lei eu morri. Sabe o que é que Paulo está falando? Ele está dizendo: quando a punição da lei vier atrás de mim, correndo com as suas garras, querendo me matar, querendo me condenar, perdeu tempo. Já morri faz tempo. Quer achar meu cadáver? Está lá com Cristo. Quer me encontrar? Procura lá na cruz. Ó morte, ó condenação, pode procurar, está lá. Já morri faz tempo. Já morri faz tempo. Eu morri para a lei. A lei não me garante salvação. A lei não me traz a este lugar. Já morri para a lei. Para quê? Para viver para Deus. Aleluia, glória a Jesus. Por isso que ele diz: eu já estou crucificado com Cristo. Logo, quem vive já não sou eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E a vida que eu vivo aqui, nessa carne, eu não vivo pelas obras da lei, eu não vivo pela tradição judaica, eu não vivo pelas filosofias do mundo. Eu vivo é na fé daquele que morreu por mim, aquele que me amou e que se entregou por mim, no meu lugar. Aleluia. Quando a morte veio pegar a mim e a você, ela se encontrou com Jesus de Nazaré, que disse: eu levo a culpa por ele, eu carrego a cruz por ele, eu morro por ele, mas tem uma coisa, eu ressuscito por ele também. Glória a Jesus. Glória a Jesus. É por isso que Paulo aos Gálatas vai dizer: o justo viverá da fé. E dentro do contexto dos Gálatas, nós podemos muito bem aplicar que o justo aqui não é eu e você. Não, o justo é ele. O justo, ele vive em mim pela fé. Glória a Jesus. Diante disso, não é pela nossa própria justificação, pela força do nosso braço, pelo tanto de dinheiro que a gente tem, influência que a gente possa ter. Nada pode nos salvar a não ser Cristo. E a obra de Cristo é perfeita. Diante de tudo que foi falado, eu gostaria de saber se tem alguém que deseja aceitar a Cristo como Salvador da sua vida. Tem alguém que quer firmar essa aliança com o Senhor aqui nesta noite? Você que nunca foi encontrado pelo Senhor, você nunca que teve um encontro verdadeiro com Deus, com Cristo Jesus, e deseja nesse momento aceitar a Cristo, levante uma de suas mãos que nós queremos orar pela sua vida.
alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Se não há, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.